Livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 46. Com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 26 do capítulo 1 de Deuteronômio. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandado do Pai Eterno, nosso Criador. No livro de Números, capítulo 14, versículo 1 e versículo 4, está escrito assim. O contexto da palavra: os israelitas querem voltar para o Egito. Versículo 1: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Versículo 3: Por que nos traz ao Criador, Pai Eterno, a essa terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? É uma pergunta que os israelitas fez, os rebeldes. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? No livro de Salmo, número 106, versos 24 e 25, está escrito lá assim: Também desprezaram a terra prazível e não creram na sua palavra. Verso 25: Antes murmuraram em sua tenda, e não deram ouvido à voz do Pai Eterno, Criador do céu e da terra. O versículo 27 do capítulo 1 de Deuteronômio. E murmuraste nas vossas tendas e disseste: Portanto, o Pai Eterno nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nós entregar nas mãos dos amorreus, para destruir nós. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 28, está escrito assim: Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, porquanto o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, não pode introduzir na terra de que eles tinham falado, porque aborrecia e tirou para os matar no deserto. O versículo 28 do capítulo 1 de Deuteronômio. Para onde subiremos? Uma pergunta. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos de gigante, os anarquitas.
Do livro de Números, capítulo 13, versículo 28. Está escrito assim: o povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, a cidade forte, murada e grande, e também ali vimos filho de Anak. O versículo 29 do capítulo 1 de Deuteronômio. Então eu vos disse, não vos espantei e nem o temais. Versículo 30. O Pai eterno, vosso Criador do céu e da terra, royal, vai diante de vós. Ele por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito assim: o Pai eterno, Criador do céu e da terra, pelejará por vós, e vós ireis. O versículo 31 do capítulo 1 de Deuteronômio. Como também no deserto, onde viste que o Pai eterno, Criador do céu e da terra, nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Versículo 32. Mas nem por isso creste no Pai eterno, vosso Criador do céu e da terra. No livro de Salmo, de número 106, verso 24, está escrito assim: também desprezaram a terra prazível e não creram na sua palavra. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 5, está escrito lá assim: mas quero lembrar a vós, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Pai eterno, Criador do céu e da terra, um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O versículo 33 do capítulo 1 de Deuteronômio está escrito assim: que foi diante de vós por todo o caminho, para vós achar um lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para que mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia numa nuvem. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito assim:
E o Pai eterno, Criador do céu e da terra, ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. No livro de Salmo, de número 78, verso 14, está escrito lá assim: de dia guiou com uma nuvem, toda noite com um clarão de fogo. O versículo 34 do capítulo 1 de Deuteronômio. Ouvindo, pois, o Criador do céu e da terra a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, está escrito assim: os dias que caminhamos desde Gade Barneia até passamos o ribeiro de Zerete, foram 38 anos, aquele que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, com o Pai eterno, Criador do céu e da terra, nos juraram. Versículo 15: assim também foi contra eles a mão do Criador do céu e da terra, que é o nosso Pai eterno, e destruiu do meio do arraial até haver consumido. O versículo 35 do capítulo 1 de Deuteronômio. Nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei de dar aos vossos pais. No livro de Números, capítulo 14, versículo 22 e 23, está escrito assim: e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Versículo 23: e não verão a terra de que seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram verá. No livro de Salmo, de número 95, verso 11, está escrito assim: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O versículo 36 do capítulo 1 de Deuteronômio. Salvo Caleb, filho de Jefone, ele verá, e a terra que pisou darei a ele, e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Pai eterno, Criador do céu e da terra. Livro de Números, capítulo 14, versículo 24.
Está escrito assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou a sua semente e possuirão em herança. O versículo 37 do capítulo 1 de Deuteronômio. Também o Pai Eterno se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu, Moisés, lá não entrarás. Livro de Números, capítulo 20, versículo 12. E o Criador, o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, Iau, disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que ele tem dado. No livro de Salmo de número 106, verso 32, está escrito assim: indignaram também junto às águas de contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. O versículo 38 do capítulo 1 de Deuteronômio. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Esforça, porque ele fará herdar Israel. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 13, está escrito assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés no monte do Pai Eterno, Criador do céu e da terra. O versículo 39 do capítulo 1 de Deuteronômio. E vossos meninos de que disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabe, ele ali entrarão, e eles darei a ele possuirão. No livro de Números, capítulo 14, versículo 3, está escrito assim: e porque nos traz, ó Pai Eterno, a essa terra, para que caímos a espada, para que as nossas mulheres, as nossas crianças, seja por presa, e não seria melhor voltarmos ao Egito? No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito do Pai Eterno, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chama.
versículo 40 do capítulo 1 de Deuteronômio. Porém, vós virai vós a partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. No livro de Números, capítulo 14, versículo 25, está escrito assim: E os malequitas e os cananeus habitaram no vale. Tomai vós amanhã e caminhei para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O versículo 41 do capítulo 1 de Deuteronômio. Então respondeste e me disseste: pecamos contra o Pai Eterno, e nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou ao Pai Eterno, o nosso Criador do céu e da terra, e armaste vós por vós cada um dos seus instrumentos da guerra, e tiveste presente para subirmos a montanha. No livro de Números, capítulo 14, versículo 40, está escrito assim: E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis nós aqui, subiremos ao lugar que o Pai Eterno tem dito, porquanto havemos pecados. Versículo 42 do capítulo 1 de Deuteronômio. E disse-me o Pai Eterno: dizei, não subirei nem pelejei, por não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. No livro de Números, capítulo 14, versículo 42. Não subai, pois o Pai Eterno não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. O versículo 43 do capítulo 1 de Deuteronômio. Porém, falando vós, eu não ouviste, antes fosse rebelde ao mandado do Pai Eterno. Vós ensobreceste e subiste a montanha. Livro de Números, capítulo 14, versículo 44 e 45. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Pai Eterno e Moisés não apartaram do meio do arraial. O versículo 44 do capítulo 1 de Deuteronômio. E os amorreus que habitavam naquela montanha, vós saíram ao encontro e perseguiram vós como fizeram as abelhas, e vós derrotaram desde Ser até Horma. No livro de Salmo de número 118, verso 12, está escrito lá assim:
amou-me muito, mas não me entregou à morte. Livro de Salmo de número 112, verso de 12. 118, verso 12. E cercaram-me como abelha, mas apagaram-se como fogo de espinho, pois no nome do Pai Eterno, o Criador do céu e da terra, despedacei. O versículo 45 do capítulo 1 de Deuteronômio. Tomando, pois, vós, chorando perante o Pai Eterno, o Criador do céu e da terra, e ouviu a vossa voz, nem vós escutou. O versículo 46, para terminar, do capítulo 1 de Deuteronômio. Assim em Gade estiveste, e muitos dias segundo o dia que ali estiveste. No livro de Números, capítulo 13, versículo 25, está escrito assim: depois voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias. Este foi o livro de Deuteronômios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 46, com toda a referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, para terminar. Que o Pai do céu, Criador do céu e da terra e alma, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Dá graça, dá força, sabedoria, para que possamos entender a Tua palavra, de acordo com o que ela está escrito, e também para que nós possamos, não somente por ler e nem por ouvir, mas que nós colocamos a palavra dele em prática no nosso coração, para que nós tenhamos força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser.